E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas, e a saga que volta para mais um capítulo pertencente a uma das franquias mais respeitadas e bem vendidas da história dos games. Jovens, hoje lhes trago novamente a saga Metal Gear, agora parte 4. Nos vídeos anteriores, o tio contou pra vocês a história do mestre louva-a-Deus Hideo Kojima, legendou entrevistas antigas, contou informações nerds extras, analisou e mostrou bastidores dos primeiros jogos da franquia Metal Gear 1 e 2, as primeiras tretas do Kojima com a Konami, falou sobre as acusações de sexismo que a saga sofre e a adaptação para a nova geração, que na época era o PlayStation 1. Agora o tio vai entrar na parte Metal Gear Solid, seguindo a cronologia da história e não dos anos de lançamento. Hoje será um vídeo focado em Metal Gear Solid 3, considerado por muitos o melhor jogo da saga, onde Kojima conseguiu repetir a mesma coisa que aconteceu com os clássicos em 8 bits. Ele esteve à frente do seu tempo, trazendo um enredo cinematográfico e uma tecnologia de gameplay até então nunca vista. Então, sem mais delongas, dá uma pausa nesse site de entretenimento adulto. Ó, rapaz, que eu tô ligado que vocês estão acessando nesse exato momento. Vai lá, prepara um lanche, coisa leve para não engordar, se acomoda, fica bem confortável, presta muita atenção, senão vai se perder. Hoje vai ser hoje vai ser complicado. E vem com o tio. Don't you die on me, damn it! Keep his dropping! Intubate, now! Cardiac arrest, he's in VFib! Clear! No response, hit him again! Not your kind of people. Clear! You seem kind of phony. Everything's a lie. How's he doing? We are Well, he's not stabilized, your kind but it took too long. people. He's in a coma. Something in your makeup. What about him? Don't see eye to eye. We are not your kind of people. Don't want to be like you ever in our lives. We are not your kind of people. Like when you start talking.
a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Depois desse outro trailer maravilhoso do Phantom Pain, antes de começarmos com Metal Gear Solid 3, eu quero mostrar uma coisinha bem legal. Esse é o pacote edição de colecionador do Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. A caixa ela é bem legal, ela vem com o símbolo da Diamond Dogs na frente. Vocês se lembram, né? Que eu expliquei nas outras sagas, acho que foi na parte 3, de onde veio esse nome Diamond Dogs. E na verdade o look também de vários personagens, quem serviu de inspiração. Esse pacote ele traz uma réplica de 24 centímetros do braço biônico que o boss recebeu no início do jogo. Todos os dedos eles são articulados, vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem para decorar, é bem legal. Vem o jogo, obviamente, traz também 2 mapas frente e verso, com os locais onde se situam os fortes e as guaritas dos inimigos. Fora aquele lance do conteúdo adicional para o jogo, vem um código que você insere, onde ele traz mais roupas, mais armas para o Big Boss. E por último, um disco extra, que funciona como um documentário ou capítulo extra para o jogo, porque eu não quero falar sobre isso ainda, mas Phantom Pain tem muitos mistérios com relação ao seu final. Muita gente nem sequer entendeu o que aconteceu. Esse disco, supostamente, é feito para esclarecer isso. Eu deixo para comentar isso no futuro, né, nos próximos vídeos. Enfim, é uma edição bem da hora, né, não? Simbora. Metal Gear Solid 3 Snake Eater, tradução seria Comedor de Cobras. Oh, a malícia. Se trata de um jogo exclusivamente single player, que alterna as visões entre primeira e terceira pessoa, de gênero stealth, com elementos de ação e espionagem, desenvolvido e distribuído pela Konami, lançado em novembro de 2004, 11 anos atrás. Cacete, cara, o tempo passa. E vamos lá, começando pelo enredo IA. Lembrando uma coisa, o gameplay ao fundo se trata do Metal Gear Solid 3 HD. Não é a versão original de PlayStation 2. O HD Collection saiu em 2011. Uma coisa que vocês têm que entender é que a história de Metal Gear é como a de Assassin's Creed. Ela mistura fatos históricos com ficção. Tanto que algumas cutscenes usam filmagens reais. Então esse vídeo vai ter uma aulinha de história no processo. Porque se não tiver, algumas pessoas vão boiar. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou inserir algumas legendas também. Daí quem tiver interesse, basta pausar o vídeo. A primeira cena do jogo é uma tela preta com um texto escrito: no final da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em 2, leste e oeste, iniciando assim a Era da Guerra Fria. Explicando rapidinho, o resto segue em legendas. A Guerra Fria foi protagonizada pela União Soviética, que era um país socialista, e os Estados Unidos, que era um país capitalista. Era não, é um país capitalista. Socialismo e capitalismo gera atrito nas pessoas até hoje em discussões. Não é apenas na internet também não, tá? Durante o aniversário de um amigo, não tem nem muito tempo atrás, uma menina e um cara lá que eu nem conhecia quase rolaram no chão, velho. Por causa disso, estavam discutindo socialismo e capitalismo. E do nada, o sangue das pessoas ferve mesmo. Não é brincadeira não, filha. Ambos os lados têm seus prós, mas é de natureza do ser humano ferrar com qualquer ideologia, então nem tudo é aplicado como deveria ser. Ambos os países tinham suas ideias, seus ideais, que obviamente eram opostas, de como deveria ser feita a reconstrução mundial. E aí, filhão, a aliança virou treta. Se duas nações desse porte, com poder nuclear, se enfrentassem, calculem o que iria acontecer. Possivelmente nós nem estaríamos aqui, eu gravando esse vídeo e vocês aí sentados no aconchego do seu lar, do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola, ouvindo. E se tivesse sobrado alguma coisa no mundo, ia ser tipo o Mad Max da vida, ou Fallout, não ia sobrar nada. Ia ser só o pó da rabiola. Então, eles começaram a disputar quem era o mais fodão, mais gostosão, mais bambambam da paradinha do lance. Essa disputa se projetou nas Olimpíadas também, quem ganhava mais medalhas. Tudo sem realmente chegar às vias de fato. Por isso, essa guerra foi chamada de Guerra Fria. Mas a tensão de que isso pudesse acontecer a qualquer momento tirou o sono de milhares de pessoas no planeta.
A história se passa em 24 de agosto de 1964, no período da corrida armamentista. Um cientista soviético de foguetes chamado Nikolai Sokolov foi chamado para trabalhar na corrida armamentista pela União Soviética. Ele ficou famoso por ter ajudado a projetar o motor do foguete que fez Yuri Gagarin ir ao espaço. Bem aqui, nós temos um exemplo do que eu acabei de falar sobre misturar fatos com ficção. No início, Nikolai queria servir o seu país e passou a criar essas armas. Mas quando a proporção passou a tomar um rumo nuclear, sua consciência acabou falando mais alto e ele quis parar. Mas sua família foi ameaçada e ele se viu forçado a continuar, o que fez ele pedir socorro aos Estados Unidos, onde a CIA iria tomar uma providência muito arriscada. Opa, Zangado, pera. Só nesse comecinho já me lembra a história do Metal Gear clássico, do Dr. Petrovich e a sua filha, não é não? De ser forçado a trabalhar e tudo mais. É sim, jovens. Kojima pegou esse conceito e transformou em um bagulho tão complexo que até ele se perde às vezes durante as coletivas de imprensa. E eu não tô zoando, até ele mistura as histórias e é corrigido por fãs. Mas, Zangado, se o conceito é o mesmo, então quer dizer que Sokolov tem a ver com o Metal Gear desse jogo. Sempre um doutor criando uma super arma com poder nuclear. É isso? Quase. Sua criação se chamava Shagalhad. Olhando a imagem agora, era bem diferente dos Metal Gears que estamos acostumados até então, que são tanques bípedes. Na verdade, ele não era um Metal Gear. E sim um tanque de armas nucleares, mas que possuía propulsores que permitiam que ele atingisse mais de 400 km por hora. Como Sokolov era o maior nome em desenvolvimento de armamentos da União Soviética, com certeza os Estados Unidos decidiu ajudar, não porque eles são bonzinhos e sim por interesse. O líder da operação era Major Zero, também conhecido como Cypher e Major Tom. Até disse pra vocês, na saga parte 3, da referência à música do David Bowie, Ground Control to Major Tom. Seu nome verdadeiro era David. Zero é britânico e foi um dos fundadores da Fox, que significa em português Operação Força X. Lembram dela? Eu citei na saga parte 1, é uma organização ainda não oficializada da CIA, que buscava a oficialização. Ele também foi o comandante durante as duas missões principais que esse jogo tem, chamadas Virtual's Mission, que apesar de longa, toda ela funciona como um prólogo. Eu vou explicá-la bem aqui, porque é necessário eu explicar. E a principal, Snake Eater, que é de onde vem o nome do jogo. Zero enviou um espião selecionado a dedo, a malícia, que conseguiu sucesso em resgatar a família de Sokolov. E agora, sem ter nada o prendendo, ele conseguiu escapar para os Estados Unidos. E aqui tem outro fator histórico. Vamos primeiro ao fato, depois à ficção. Em outubro de 1962, o atual presidente dos Estados Unidos era John Kennedy, aquele que morreu assassinado. Pois bem, ele recebeu um comunicado que os soviéticos estariam em um processo de implantação de mísseis balísticos em Cuba e que esses mísseis ficariam apontados diretamente para o território americano. Kennedy então fez a seguinte exigência: que os soviéticos desarmassem as instalações e efetuassem a remoção dos mísseis da forma mais imediata possível. Exigência, né? Mais do que esperada. Na verdade, um ultimato. Senão, haveriam consequências. É tipo sua mãe, quando manda você fazer uma coisa pela 10ª vez e você fala, tô indo. Quando ela começa a gritar, você já sai correndo, batendo a cabeça na parede, porque a treta já está lançada e você vai levar no lombo. Então, é tipo isso. Negociações tensas foram conduzidas por meios oficiais, através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e também houve negociações através de meios não oficiais. No dia 28 de outubro, a União Soviética acabou concordando em tirar os mísseis da ilha de Cuba e evitar um holocausto nuclear, e esse tal fato ficou conhecido como a crise dos mísseis de Cuba. Só que nada é de graça, né, jovens? A União Soviética e os americanos tiveram que fazer um acordo.
A União Soviética faria a remoção desses mísseis de Cuba se os americanos fizessem a remoção dos mísseis instalados na Turquia em 1961, que apontavam diretamente para onde? Para a União Soviética. Beleza, fatos apresentados. Nesse meio, Kojima inseriu a ficção. Na hora desse acordo, eu tiro o meu, você tira o seu, a União Soviética queria, na verdade, Sokolov de volta. Então, sem escolha, os Estados Unidos, sob a ordem do presidente Kennedy, se viu forçado a devolvê-lo. Depois de meses de investigação, os americanos descobriram que Sokolov já estava sendo forçado a trabalhar em algum projeto nuclear novamente e já o estava finalizando, sendo mantido sob a guarda da KGB. Os americanos não possuíam muitas informações sobre esse tal armamento que estava sendo construído, mas não tinha tempo para esperar para ver qual é que é. A Guerra Fria poderia acabar a qualquer momento. Então a CIA, com Major Zero responsável pela operação, indica um jovem gafanhoto chamado Jack, recém-recrutado pela Fox, mas que possuía habilidades absurdas por ter sido treinado pela Boss, a lenda viva. Já falo sobre ela daqui a pouco. Jack deve ir sozinho e resgatar Sokolov. Operação batizada, como eu disse agorinha, Virtuous Mission, Missão Virtuosa. Aquelas comunicações clássicas de rádio através de frequência, como tinha nos jogos anteriores, que eu expliquei para vocês nas outras partes da saga, elas permaneceram. Foi quando codinomes deveriam ser adotados. Jack seria chamado de Naked Snake, cobra pelada, a malícia, e Major Zero de Major Tom, caso a frequência deles fosse captada pelo inimigo. E eu já tô me coçando para falar umas coisinhas aqui, mas eu vou ter que me segurar até concluir. Jack nasceu em 1935, participou da Guerra da Coreia, ainda adolescente. Após isso, se juntou aos Boinas Verdes. Em 1950, ele foi apresentado como prodígio a Boss, a lenda em pessoa, que viu potencial nele e o adotou como discípulo. Em 1962, ele foi aprovado a entrar na Fox sob o comando de Major Zero e supervisão da Boss. Ele recebeu o codinome de Snake porque sua habilidade de camuflagem era surreal, além de que em alguns testes de sobrevivência ele havia comido algumas cobras. E o Naked, pelado, foi pelo fato dele partir para a missão sem levar absolutamente nada, nem mesmo uma arma. Porque caso, se ele tivesse que atirar em alguém e algum projétil fosse lançado e perdido, depois encontrado pelas forças da União Soviética, saberiam que algo de fora foi responsável e teriam provas quanto a isso. E aí haveriam motivos fortes para a guerra acontecer. Snake foi exposto à guerra desde muito cedo e sempre acreditou em fazer o que é certo pelo seu país. Ainda mantém um senso de justiça e sempre se negou a matar um inimigo desarmado ou incapacitado. Ele acredita que todos merecem a chance de viver quando se arrependem dos crimes que cometeram. Ele é realmente um cara que perdoa, e isso é visto durante toda a sua trajetória. Em combate, ele não esboça muitas emoções e tenta evitar distrações. Mas quando o assunto é a Boss, ele muda. Quando a gente observa, os sentimentos que eles têm parecem meio confusos, né? Certos momentos parece uma atração de homem e mulher, só que Snake sempre negou isso. Ele a vê como mãe, talvez a mais próxima que ele teve na vida. O que não se pode negar é que Snake realmente a amava acima de tudo e morreria por ela sem pensar. Snake faz um salto chamado Halo Jump de um avião militar. Ah, zangado, ele abraçou o Master Chief e pulou? Engraçado, mas não. Durante o salto, Zero passou para Snake os seus objetivos. Resgatar Sokolov antes que ele possa concluir a construção da tal arma. Após o resgate, ambos deverão seguir até o ponto de fuga, onde um balão de resgate será enviado. O balão será enchido com gás hélio, que irá levá-lo para o ar rapidamente. E com isso, o braço da aeronave será lançado para que ele possa puxá-los para dentro. Esse sistema é nomeado de Fulton Recovery. Jovens, guardem esse nome, Fulton, porque ele vai ser citado nos próximos vídeos de saga. Snake então cai no terreno, e é aí que o prólogo do game começa. E agora eu quero muito falar sobre isso. Quem assistiu e tem boa memória das outras partes dessa saga, se lembra que muitos trechos dessa história que eu acabei de falar são semelhantes ao Metal Gear original, o clássico. E que pontos semelhantes são esses? Em ambos, nós temos um herói novato com uma bagagem militar, esse que foi treinado pelo próprio Boss. Aqui o Jack foi treinado pela Boss e lá o David foi treinado pelo Big Boss. Ambos foram recém-aceitos na Fox,
Ambos foram largados de paraquedas em uma floresta sem arma nenhuma, o que foi uma crítica que muita gente fez naquela época sem entender como que um agente vai para uma missão sem nada. Kojima foi lá e laçou uma explicação para isso, que eu falei agora, de não poder levar arma por causa de projétil, de não sei o que, de descobrir, de guerra. Ambos têm codinome de Snake. David era Solid Snake, ele recebeu esse apelido porque as patentes dos agentes da Fox eram representados por animais. E aqui era Naked Snake, os motivos eu já falei. E ambos têm reviravoltas na história com relação aos personagens Boss e Big Boss. E assim, jovens, Metal Gear Solid 3 foi quando o Kojima sentou para escrever e falou: agora eu vou trabalhar para tudo começar a fazer sentido. De toda a história de Metal Gear, da saga completa, pelo menos uns 80 a 85% o Kojima deu um jeito de fechar. Ficou redondo, bonitinho. Mas de 15 a 20% são pontos que ficaram soltos no ar ou com buracos. Isso é incompetência do Kojima? Jamais. Quando ele fez o seu jogo lá na era 8 bits, claro que ele acreditava no seu projeto, mas ele não sonhava que iria revolucionar a indústria dos games 2, 3, 4 vezes. E uma legião de fãs no mundo inteiro iria se formar. Então, quando Metal Gear se tornou Solid e foi para o PlayStation 1, tudo tomou uma grandiosidade. Eu já mostrei um documentário sobre isso nas partes passadas. E no Solid 3 atingiu, tipo, o ápice da história. O Phantom Pain, mesmo que veio para tapar mais buracos, como eu falei na parte 3, ele tapou, mas também errou em outros pontos, como o passado do Grey Fox, na questão de datas e tal. Vocês estão entendendo? É muita coisa, cara, e os detalhes passam. E erros acontecem. Mas é motivo pra sair correndo pelado, no meio da rua, xingando nuvem? Não, né? É por isso que muita gente, quando ouvia Kojima dizendo que ia acabar Metal Gear, reclamava: negativo, filhão. Você tem que refazer os 2 Metal Gears clássicos, dando um enredo todo elaborado pra eles, pra daí sim ser o checkmate. Tudo linkado, bonitinho e devidamente explicado. Agora sim, vai lá, aposenta, vai pra Acapulco lá com a turma do Chaves, vai curtir os seus milhões. Antes disso, não. E agora que deu toda essa porra em relação a Konami, fudeu tudo de vez. Pelo menos até o momento, né? Vamos ver o que o futuro nos dirá. Assim como nos games clássicos, Snake vai contar com o apoio de várias pessoas pelo comunicador. Essas que vão dar dicas de sobrevivência. Além do Major Zero, nós teremos Paramedic, uma ótima médica, bem bonita por sinal, que fica responsável por nosso save, oferece auxílio médico e alimentar. Quando eu for falar sobre o gameplay, eu explico isso. E a outra ajuda, que estaria conectada ao combate e campo de batalha, seria feita pela Boss. Ela, que é uma heroína da Segunda Guerra Mundial, seu antigo codinome era Joy, Alegria, porém ocorreram alguns acontecimentos específicos drásticos em sua vida, que eu não posso citar, que isso é explicado quase no final do jogo, é spoiler. Boss era líder do grupo conhecido como Os Cobras, ou Sons of the Boss, Filhos da Boss. Essa unidade foi criada durante o período da Segunda Guerra, quando o Boss ainda era Joy. Ela se tornou oficial em 1942 e cada membro tinha um nickname. Joy, Alegria, era a líder, seguida por The Sorrow, que era a tristeza, The Fury, que era a fúria, The Fear, que é o medo, The Pain, dor e The End, o fim. E não, eu não tô descrevendo divertidamente, tá? Apesar de parecer muito, velho. Todos eles tinham habilidades especiais e não eram seres humanos normais, mas nem um pouquinho normal. The Pain é o primeiro deles. Quem jogou notou que geralmente eles ficam repetindo os próprios nicknames, como se fosse realmente o sentimento que eles têm durante aquele combate. Ele fica The Pain. The Pain carrega uma vespa rainha em suas costas e usa o som que ela emite, mais alguns frascos de feromônio e a técnica pirocóptera de loucura do Kojima para manipular os enxames do jeito que ele quiser. As vespas cobrem o seu corpo e criam clones da mesma forma para confundir os seus inimigos. Elas carregam ele no ar e servem também como armadura. The Fear. A gente tinha um Homem-Vespa, agora a gente tem um Homem-Aranha. The Fear é completamente medonho e assustador. Ele anda sobre as águas, mostrando que apesar de muito alto, sua densidade é mínima. Ele é capaz de subir em árvores em super velocidade. Ele possui uma língua de serpente e olhos meio que diferentes. Mas isso aí foi ele mesmo que fez, para ficar mais assustador para os seus adversários.
Ele usa um crossbow com umas flechas envenenadas e sua camuflagem chega ao ponto da invisibilidade. The End, o meu favorito, mas de longe, cara, esse aí é massa demais. É o sniper do grupo. Ele é um mega vovô, centenário, que fica em uma cadeira de rodas sempre dormindo. Ele é considerado o melhor sniper do mundo e foi ele que treinou a boss nessa área. Dizem que ele conseguiu ficar tanto tempo vivo porque ele foi exposto a um parasita mortal. Só que esse não causou a sua morte, e sim alongou. Tem teorias que dizem que é o mesmo parasita que ataca a Mother Base em Phantom Pain. Falo mais sobre isso nos próximos vídeos. The End tem uma forte conexão com a natureza e para se manter vivo, ele dorme o tempo inteiro para poupar forças e só levanta quando é necessário, ou seja, ele só acorda quando a porra ficou séria. Tudo nesse véio é tenso, cara. Ele fica zoiudo, ampliando sua visão. Ele nem usa aquele scope do rifle. E o corpo dele faz fotossíntese para recuperar dos ferimentos. É uma técnica que a própria Quiet usa em Phantom Pain. E é por isso que ela anda seminua, para que ela se cure mais rápido com a luz do sol. Ele também tem um papagaio que o auxilia em combate, dizendo a posição dos oponentes. The Fury é o russo que utiliza um lança-chamas. Ele seria o primeiro astronauta pela União Soviética, tanto que a roupa que ele usa de combate é de astronauta, mas durante os testes um acidente ocorreu que o fez perder a sensibilidade para dor, além de dar distúrbios mentais, uma fúria eterna. The Fury, durante o acidente, foi queimado e por algum tempo ficou encarando as chamas. E se tornou um piromaníaco, querendo queimar tudo em seu caminho por conta da sua raiva sem fim. E o último, que eu não vou poder falar muito, porque faz parte de um dos grandes mistérios desse jogo, é o The Sorrow. The Sorrow tem a capacidade de ver e conversar com espíritos. O bizarro é que ele já está morto já tem um tempinho já, mas misteriosamente Snake pode vê-lo e apenas Snake. Durante as cutscenes de Metal Gear Solid 3, eventualmente nós temos algumas oportunidades de ativar a visão em primeira pessoa daquela situação. Isso serve para Snake bancar o taradão, dar uma checada em um decote, um popozão, e também para enxergar coisas com reais importâncias para o enredo. Detalhes diferentes. Porque esse jogo tem alguns segredos, né? E nesses momentos, Snake vê The Sorrow. E o bizarro é que ele está sempre sorrindo, como se estivesse feliz, o que deixa mais confuso ainda. E continuando, Boss deveria dar suporte para Snake pelo caminho, mas Major Zero diz que não está conseguindo falar com ela, e sempre é ela que está conseguindo contato, não ele com ela, o que deixa Snake preocupado. Algumas coisas vão acontecendo e quando Snake resgata Sokolov, no seu momento de saída, eles são cercados por soldados da KGB e então um dos maiores companheiros que Snake vai poder contar por toda a sua vida está prestes a aparecer, mas ainda como inimigo. E não vai ser nem um pouquinho fácil se livrar dele. Major Ocelot, comandante da Spetsnaz GRU, nome verdadeiro, Adanska. Ocelot chega com seus homens acreditando que é o boss que está prestes a salvar Sokolov. E quando ele descobre que é um tal de Snake, ele imediatamente esnoba. Ocelot ainda é muito jovem nessa época, tinha só 21 anos, e apesar de talentoso, era muito arrogante, imaturo. Então ele fala demais e acha que Snake não vai dar nem pro cheiro. E Ocelot é uma espécie de leopardo, tá? Ele ganhou esse apelido por ser muito rápido, principalmente quando o assunto é armas. Ocelot fala demais e fica fazendo malabarismo, acreditando que isso vai intimidar Snake de alguma forma. Inclusive, vou até passar aí para vocês no canto o vídeo de captura de movimento do ator que serviu como modelo para o personagem. Metal Gear Solid 3 é cheio de cenas cinematográficas de ação, com muitos slow motions, closes no rosto dos personagens para capturar a expressão deles e aqueles movimentos inimagináveis, tudo para deixar os fãs com os olhos arregalados mesmo. Obviamente, Ocelot não é apenas derrotado, mas também humilhado por Snake, que poupa sua vida. Esse processo vai se repetir algumas vezes no jogo. Eu vou deixar para falar um pouco mais sobre Ocelot nos próximos vídeos, porque ele é um personagem que vai ficar constante na saga, sempre está fazendo alguma coisa, né? No MGS3, ele foi recém-apresentado, o seu passado ainda era um mistério. Pouco depois dessa cena, a conclusão do Virtual's Mission acontece. Uma cutscene de praticamente 15 minutos, revelando toda a verdade e toda a real motivação do jogo. Ao invés de eu explicar toda essa cena, é mais fácil eu legendá-la e exibi-la para vocês. E não pensem que isso é um spoiler, porque afinal, isso é o final do prólogo, ok? Do prólogo.
Então, deixa rolar. Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Huh? Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift for my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Huh?
He's seen my face. We can't let him live. If Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Shagohod. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch.
Undertaker. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! Caralho, reviravolta, a tutora guru do Snake desertou e agora tá com a União Soviética e a missão deu tudo errado. Aquele grandalhão que apareceu por último, eu não citei ele nesse vídeo ainda, mas já citei nos anteriores, só que só por cima. Aquele é o coronel da GRU, Volgin, um dos melhores vilões de toda a saga. Volgin sempre teve o prazer em machucar as pessoas e ainda jovem se tornou campeão de boxe e adorava machucar seus oponentes assim de forma séria. Depois seguiu carreira militar e adorava torturar e violentar prisioneiros de guerra, sejam homens ou mulheres. E vamos a fatos novamente, depois ficção. Depois daquele incidente em Cuba dos mísseis, Nikita Khrushchev, o novo líder soviético, passou a querer implantar uma política pacifista apelidada de desestalinização, que vem de Stalin, menos repressão política e censura, libertação de prisioneiros de guerra e políticos. Mesmo ele fazendo o que é certo, críticas começaram a acontecer que ele estava se vendendo aos Estados Unidos ou ao capitalismo. O cara passa a dar mais liberdade ao povo e a primeira coisa que vem é pedra. Tenso, né? Tudo conspirou contra ele. Primeiro que ele tinha o apoio do presidente Kennedy nessa sua nova política. Mas Kennedy foi assassinado. E depois ele cometeu erros financeiros na questão agrícola da União Soviética, o que fez sua popularidade cair ainda mais. Entrando à ficção agora, Volgin, um militar extremista e sádico, queria explodir a guerra e tirá-lo do poder o quanto antes. Volgin tinha um controle de instalações soviéticas, em uma dessas que ele escravizava e escondia o Sokolov, e agora tudo estava se inclinando para a merda acontecer, porque a Boss desertou e levou a unidade Cobra com ela. Volgin tem Ocelot, tem o Shagohod, tem o Sokolov para terminar o projeto, sem contar algumas ogivas nucleares, inclusive uma delas ele explodiu. Ele detonou na cutscene, vocês viram. Fora alguns segredos que são revelados mais pra frente, porque esse cara ainda tem mais coisa a favor dele. Então fudeu e fudeu gostoso. E tem mais. Uma aeronave americana foi vista em território russo. Sim, aquela em que Zero e a Paramedic estavam. Os Estados Unidos tinham que apresentar uma explicação do porquê ela estava ali. Caso contrário, a guerra iria começar. A resposta foi acusar a Boss de traição, incluindo Volgin por trair o seu próprio país. Só que palavras não foram o suficiente para a União Soviética. Os americanos deveriam provar a sua inocência e uma nova missão, tudo ou nada, deveria ser montada com os objetivos matar Volgin
e matar Boss. Prazo, 1 semana, caso contrário, a guerra oficialmente começava. Snake foi taxado como vilão, como traidor, como incompetente por todos aqueles que não estavam lá, ninguém confiava mais em ninguém. Major Zero visita Snake no hospital e diz que agora é a hora do tudo ou nada. Todos os envolvidos no Virtual's Mission estavam com a corda no pescoço. Snake conhecia o território, conhecia a Boss, viu o rosto do Volgin. Ninguém tinha visto isso. Na cena da ponte, vocês notaram que o Volgin ia matar o Snake por conta disso, mas aí a Boss interferiu. As condições para o Snake aceitar a missão eram sensacionais. Se ele não aceitar, ele era assassinado. Ele era assassinado junto com o Major Zero e a Paramedic. Tipo, sensacional, simpático o convite, né? Por livre e espontânea pressão, Snake deve ir na missão mais difícil da sua vida, missão batizada de Snake Eater. Dessa vez, Snake pode levar equipamentos e armas com ele, a situação é diferente e a missão era reconhecida pelo governo dos Estados Unidos. O governo americano quer apenas cabeças, mas Major Zero passa missões específicas para Snake. Resgatar o coitado do Sokolov, destruir Shagohod e exterminar Boss, Volgin e a sua trupe. Para ajudar Snake pelo comunicador, nós teremos Major Zero, Paramedic e um novo colaborador, Mr. Signet. Esse codinome tem o significado em português de sinais de inteligência, que é um termo usado para apontar uma coleta de informações utilizadas pela inteligência que efetua a interceptação entre pessoas ou máquinas. Resumindo, ele é um especialista em armamento e altas tecnologias. Major Zero o contratou por sua grande competência na área, mas não foi fácil e não é fácil. Porque por melhor que ele fosse, ele era negro, e nos anos 60 o preconceito racial era muito forte. Todos os equipamentos que Snake levou, como visão noturna, visão térmica, sonar e até mesmo uma máscara do Major Raykov, são todos itens que foram desenvolvidos por ele. Esse Major Raykov, eu falei sobre ele na análise que já foi excluída do Metal Gear Rising. Eu vou deixar para falar sobre ele de novo quando eu refizer essa análise que vai aparecer em um desses vídeos de saga. Porque esse personagem tem ligação direta com uma confusão que aconteceu com um outro personagem chamado Raiden. Então, fica pra próxima. Outra pessoa que vai ajudar Snake, e até mais do que isso, será Eva, uma agente secreta da Segurança Nacional dos Estados Unidos, que trabalhava infiltrada como suposta esposa de Sokolov. E essa mina sofreu, hein, porque Volgin simpatizou com ela e aí ela virou bijeto dele. E ele curte umas paradas mais hardcore, então ela sofreu umas torturas sexuais com ele aí. Foi tenso. Eva usa sua beleza pra seduzir os homens e conseguir informações. Ela fica em cima do Snake, mano, mas sem dó, porque ele foi o primeiro a resistir à sua beleza. E daí sabe como é, né? Me rejeita, me esnoba que eu gamo. Libélula Bonita recebe mensagem de elogio no WhatsApp, nas redes sociais. Todo dia um monte de gafanhoto vai lá. Oi, minha linda, minha princesa, minha vida, meu amor. É tipo, rotina. Daí quando aparece um que tipo, daí elas já ficam, é esse cara que eu quero pra minha vida. Preciso do corpo dele nu e suado. E é tipo isso que acontece com a Eva, entendeu? Só que lógico que tem umas paradas também por trás. Mas chega a ser engraçado, cara. No começo ela jogava o cabelo, mostrava um decotezinho. Quando ela viu que não tava dando certo, não tava dando results, era o Snake olhar pro lado, ela já tava cercando, mano. Ela tava determinada mesmo. Se Zé não vai até Maria, Maria vai até Zé. É não, filha? Então a jornada de Snake se inicia em um dos melhores roteiros, não apenas dessa saga, mas da história dos jogos, com personagens e momentos memoráveis, acompanhados de uma trilha sonora ao estilo James Bond, com músicas próprias, com letra, melodia e tudo mais, magníficas. Então é aí que o jogo começa. Ai, cara, caramba, velho, que coisa difícil, puta que pariu. Mas tá aí, vocês pensam que é fácil, né? Vocês pensam que eu brinco de fazer vídeo, né? Não brinco não, filhote. O sistema de gameplay do Metal Gear Solid 3, curiosidades e segredos, fica pro próximo vídeo da saga, acompanhado de um jogo spin-off pra complementar. Bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esqueça de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.